Circulando com Lu Lima. Você já ouviu falar em reflexoterapia? Pois é, sobre isso que eu vou conversar agora com uma terapeuta integrativa. A gente pode dizer que é uma linha um pouco diferente do tradicional quando se fala em terapia? Sim, porque a reflexologia tradicional, ela trabalha, é uma técnica autorreguladora, né? Mas a reflexoterapia a gente consegue abordar também a parte emocional, olhar esse cliente, esse paciente como um todo, integrar ele em todas as áreas da vida. Então, físico, emocional, energético, espiritual, a gente consegue fazer um trabalho nessa linha, né? Então, é um pouquinho diferente da reflexologia convencional. Legal, e uma coisa que me chamou muito a atenção, porque quando a gente fala em reflexologia, a gente pensa logo na questão dos pés, dos pontos, que os pontos dos pés estão ligados a alguns órgãos, mas você já começa só de olhar para o pé, a própria característica ali dos pés já traz informação, é isso mesmo? Isso mesmo, porque cada sentimento, cada pensamento, ele gera uma bioquímica no nosso corpo e vai mudando a estrutura do nosso corpo. Então, a reflexoterapia, a gente trabalha a abordagem da simbologia das doenças e a simbologia das características também do corpo. Então, quando eu olho para o pé, cada dedo tem vários significados, então eu sei o que esse cliente sente, pensa, como que ele age, traumas, alguns pés mostram até ano de trauma, porque é ativado uma bagagem na hora da fecundação e aí tudo fica registrado no corpo em forma de energia de alta intensidade, então o corpo reflete isso. Então, através dos pontos reflexos, a gente consegue estimular e ajustar esse sistema. A grande sacada da reflexoterapia é que a gente consegue agregar tanto a parte emocional como a parte física. Esse cliente tem muitas demandas. Então, quando eu alinho, porque se você chega para mim, por exemplo, com uma questão emocional, eu sei qual é o órgão que está em disfunção. Se você chega para mim com uma questão física, eu sei qual é a emoção predominante. Então, a gente consegue fazer um equilíbrio com uma autorregulagem. Que legal. E o que eu achei muito diferente, a Lu me explicando ali um pouquinho como que é a sessão, como funciona. Você faz a terapia ali, a sessão toda, trabalhando os pontos dos pés ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, porque conforme eu vou estimulando essas terminações, né, tem todo um caminho bioelétrico, passa pela medula e o cérebro ele dá o comando. Então, quando a gente consegue fazer esse estímulo, o corpo responde também na parte emocional. E por eu saber de todas essas características que o corpo traz, né, essa informação emocional, então a gente consegue alinhar com outras ferramentas, agregando a reflexoterapia para poder trabalhar então esse cliente. Já que te traz mais informação, então, por exemplo, principalmente aqueles pacientes que têm dificuldade de falar, eu não gosto de ir no terapeuta, de ir no psicólogo, porque chega lá tem que falar e eu não gosto de falar. Te ajuda então nisso? Isso, porque o corpo me dá essa informação, os pés me trazem essa informação, né? E é muito bacana que por mais que esse cliente ele não consiga falar, ele tenha dificuldade no desenvolver da terapia, né? A própria reflexologia consegue, é como se abrisse uma caixinha de Pandora. Então, a partir da quarta, quinta sessão muda totalmente o formato, a estrutura, inclusive o pé muda, o corpo também muda, né? Porque vai mudando a bioquímica, muda a emoção, o comportamento, enfim. E a gente consegue ajudar. E é incrível como as coisas acontecem, é como quase uma mágica mesmo. Peraí, como assim o pé muda? Me dá um exemplo. Então, às vezes eu olho para o pé numa semana, ele tem uma informação, na semana seguinte ele já tem outra informação, porque tudo é químico, bioquímico. Então, quando o corpo muda, você muda uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de agir, a estrutura do seu corpo, inclusive a do pé, muda também. E aí são características como calosidade, a estrutura, né? Se você tem calo, como joanete, esse formato, o pezinho mais murchinho, mais cheinho, aqueles risquinhos que a gente tem, tudo pra mim é uma informação. Que legal, a gente pode dizer então que é uma ferramenta assim que você como terapeuta integrativa usa, e pelo que eu vi assim, até ela me mostrando aqui, você tem assim um leque de terapia que agrega ali naquela terapia tradicional, sai só daquela conversa com o paciente? É como se fosse potencializar isso? Isso, potencializa. Hoje eu agrego quase 20 técnicas, 20 ferramentas a esse nosso trabalho, por isso é reflexoterapia, né?
Então, de acordo com a demanda que esse cliente traz, eu consigo abordar outras ferramentas, mas a base sempre vai ser reflexologia. Então, a dinâmica pode acontecer tanto num estímulo, numa neurometáfora, numa barra de axis, outras ferramentas energéticas que eu também agrego à reflexoterapia. Por que a base é a reflexoterapia? Porque ela me dá essa estrutura de leitura, de entender como esse paciente está no dia. Bacana, que legal. E é bom a gente conhecer, até porque a gente vê assim como que trabalhar o emocional tem sido cada vez mais falado. E às vezes as pessoas ficam um pouco fechadas. Eu já fui no psicólogo e não gostei, eu já fiz uma terapia assim, não gostei. E às vezes também se permitir fazer terapias diferentes, porque tem uma questão de identificação mesmo. Sim. É um grande passo. Então, como eu falo, cada um tem que buscar algo que faça sentido, né? Mas essa busca e esse caminho das pessoas virem para a terapia é uma grande transformação. E a gente sempre respeita o tempo e o espaço desse cliente.